Graça e paz, queridos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos hoje aprender com a vida de uma mãe intercessora. Eu não sei se você sabe a origem do Dia das Mães. Nos Estados Unidos, uma irmã metodista sepultou 10 filhos, 5 deles ainda na infância, por algumas doenças relacionadas à primeira infância, desnutrição. Aquela época era uma época que não havia vacinas, então as doenças eram muito comuns e vitimavam muitas crianças. De outros 5 filhos, ela perdeu na guerra. Essa irmã sepultou 10 filhos. E essa experiência de sofrimento trouxe a ela o desejo de abençoar outras mães que passavam experiências dolorosas como essa. E ela reuniu uma associação de mães. E essa irmã, chamada Ann Jarvis, ela foi homenageada. E através da homenagem dessa mãe intercessora, cuidadora, nasceu o Dia das Mães ali nos Estados Unidos. E posteriormente no mundo inteiro se escolheu um dia para celebrar as mães. Mas é através dessa experiência de sofrimento dessa mãe que esse dia nasce. E eu quero ler um texto com você que mexe muito comigo. Hoje é uma noite de celebração, mas a palavra de Deus sempre traz consolo e confronto às nossas vidas. Eu quero ler com você, partilhar com você essa mensagem. Está lá no texto de Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Eu prometo que eu vou ser muito breve, mas eu queria muito que você ficasse com a sua Bíblia aberta, que você meditasse nesse texto comigo, porque a fonte de rios, quando nós abrimos o nosso coração e abrimos a palavra do Senhor. Diz assim o texto: saindo dali de Jerusalém, do meio do seu povo, dos judeus, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que era daquela região, vindo daqueles lados, clamava a Jesus: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Que palavra pesada, né, pastor, para um Dia das Mães. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-os, disseram a Jesus: manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, mãe, que grande fé você tem, que seja feita conforme a tua vontade. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Fala conosco nessa noite, Pai. O nosso coração está aberto, receptivo, ó Deus, à boa semente do Evangelho. Que a tua palavra traga vida, direção, refrigério à nossa caminhada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você olha para esse texto, irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção que eu não me lembro de outra oportunidade em que Jesus é tão duro com alguém. Eu não consigo reconhecer a compaixão de Jesus que se dedica a uma mulher samaritana. Eu não consigo reconhecer o Jesus que toca os leprosos, que deixa a festa para estar no tanque de Betesda. Eu não consigo reconhecer o Jesus que, quando a adúltera é pega ali, que atira a primeira pedra. Me parece que essa experiência destoa de todo o ministério de Jesus. E essa mãe me ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que essa mãe me ensina é que nós precisamos enfrentar as oposições. Irmãos, essa mulher entra numa casa, numa cultura machista, patriarcal, em que uma mulher não deveria procurar um homem, muito mais entrar numa casa em busca de um homem.
Essa mulher é certamente uma mãe solo. Nós não sabemos se ela é uma viúva de guerra, nós não sabemos se o pai dessa menina o abandonara, nós não sabemos se ela é viúva de marido vivo. O fato é que essa mulher busca Jesus sozinha, ela é uma mãe solitária. Marcos vai dizer, irmãos, que essa mãe deixa a sua filha amarrada numa cama para ir ter com Jesus. A segunda oposição que essa mulher vive é a oposição que todos nós vivemos, que é a oposição do nosso inimigo, é a oposição do diabo. A sua filha está terrivelmente dominada por espíritos malignos. Quando essa mãe se aproxima de Jesus e apresenta a sua causa, Jesus é indiferente ao seu chamado. Ela diz: Jesus, filho de Davi. Essa é uma expressão que reconhecia Jesus como Salvador. Jesus é indiferente àquele pedido de socorro. Ela enfrenta a oposição de ser uma mulher sozinha, ela enfrenta a oposição do inimigo estar sapateando dentro da sua casa, e agora ela lida com um Jesus indiferente à sua necessidade. Os discípulos olham para aquela circunstância e dizem: Deus, manda, Jesus, essa mulher nos incomoda. Agora ela lida com a oposição dos discípulos, irmãos. E a quinta oposição que essa mulher vivencia vem de uma palavra dura de Jesus. Eu não fui enviado aos cachorrinhos. Essa mãe me ensina que nós precisamos aprender a lidar com as oposições. Sabe, meu irmão, minha irmã, de verdade, qual seria a sua atitude diante de tantas dificuldades? Qual seria a sua atitude diante da indiferença daquele que dizia que amava a todos, que cuidava de todos? E agora esse que é plenamente amor diz: olha, eu não tenho compromisso com você. Eu fui enviado aos filhos de Israel. Essa mulher dá um duro golpe em mim e em você. Porque mesmo diante de tanta oposição, essa mãe, diante de tanta oposição, ela se dobra em adoração e diz: Jesus, ajuda-me. Essa mãe me ensina que em meio aos sofrimentos e às lutas, a nossa postura não deve ser outra a não ser adorar a Ele. O verso número 25, irmãos: ela veio, porém, diante de tudo o que aconteceu, diante de tanta oposição, diante de tanta luta, diante de tanta gigante na sua frente, ela diz: Senhor, me ajuda. O sofrimento, irmãos, é aquilo que nos humaniza. E talvez ninguém saiba mais do que o sofrimento do que uma mãe, porque começa no parto. Eu me lembro que quando acompanhava a Letícia nas consultas pré-natais, o médico abria em Gênesis, irmãos, e dizia assim: com dor dará luz. E a Letícia: ai, doutor, eu estou com... Falou assim: ó, é bíblico. Essa mulher tem uma experiência de sofrimento profundo, irmãos. O que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de sofrer. Os animais sentem dor, irmãos, mas eles não sofrem pelo que vai acontecer amanhã. Eles não estão preocupados se o desemprego vai bater à sua porta. Os animais não têm. O sofrimento é aquilo que nos humaniza. O sofrimento também é a porta que se abre para que a gente se lance aos pés de Jesus. Cassiane tem uma música, irmãos, que eu gosto muito. Deus vai na frente abrindo o caminho. Eu não vou cantar não, só estou fazendo.
Determinada altura, irmão, ela diz: está chorando? Louve. Está precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Seu louvor invade o céu. Em determinada altura ela diz assim: quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. O silêncio de Jesus aqui é o silêncio que modela a vida dessa mãe. A indiferença de Jesus, a sua palavra dura, é um convite para que, olha, você quer mesmo isso? Você tem certeza disso? Você quer que eu entre na sua casa? Você quer que a sua filha seja liberta? Você tem certeza disso? Sabe, querido, a adoração não é uma experiência individual nossa, que nos dá um prazerzinho gostoso assim, que a gente sai daqui animado para mais uma semana. Adoração não é música, irmãos. Não tem ministério de louvor aqui nessa cena, não tem ministro aqui, não tem ninguém. Tem uma mulher dizendo: olha, a minha filha precisa de cura, e ela se prostra em adoração, sozinha, sem harmonia, sem canção. O texto diz, irmãos, que ela era cananeia. Os cananeus adoravam um deus chamado Baal, e havia um cardápio, irmãos, de adoração para aquele povo. Eles podiam escolher. Se fosse sobre fertilidade, eles tinham uma deusa da prostituição, em que a pessoa ia até o templo e se prostituía para que fosse fértil. Se fosse celebração, eles tinham um deus que encharcava de vinho até cair. Eles tinham um banquete de experiências individuais, prazerosas de adoração. Jesus fala para essa mulher que conhecia todas esse cardápio de adoração, que nos traz um prazerzinho, que tem mais a ver com Freud do que com o Evangelho e com a Bíblia, irmãos. Adoração é a proclamação da vontade de Deus, e sobretudo a nossa resposta a essa vontade. Essa mãe tinha convicção do que ela queria ali. Sem transformação, irmãos, não há verdadeira adoração. É só música, é entretenimento, é evento, é show. A Bíblia diz que Davi era um adorador, irmãos. E ele não era adorador porque ele tocava. Saul está possesso de demônios. Começou a ouvir a voz do povo em vez de ouvir a voz de Deus. E alguém diz: olha, eu conheço um rapazinho que toca, e é homem de Deus. Não era o fato dele tocar que fazia dele um adorador, mas o fato dele ser homem de Deus. E o texto diz que quando Saul estava lá endemoniado, Davi ia lá, irmãos, e ministrava um louvor, uma adoração, e os espíritos imundos saíam. Mas quando Davi ia embora, Saul continuava fazendo exatamente as mesmas coisas. Essa mãe nos ensina, irmãos, que nós temos oposições, que em meio aos sofrimentos nós temos que adorar. Mas ela me ensina a ter muita clareza sobre aquilo que nós apresentamos diante de Jesus. No verso de número 22, irmãos, ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Vou fazer aquele teste, irmãos. Essa mulher tem muita clareza daquilo que lhe aflige, irmãos. E ela diz: Jesus é demônio. Que palavra pesada, né, pastor? Domingo do Dia das Mães. É a Bíblia, irmãos. Primeiro passo para que a gente seja curado
é nominar os nossos desafios. Dar nome ao sofrimento. A minha filha está possessa. Irmãos, eu leio esse texto e o meu coração fica aflito, porque como uma criança pode estar dominada por um espírito maligno, se delas é o perfeito louvor. Como a criança pode estar sendo usada pelas trevas, se Jesus chama ela: vinde a mim, os pequeninos. Como a criança pode estar endemoniada, irmão, se o profeta diz: olha, se os pais comem uva verde, não é os dentes dos filhos que vão apodrecer. Em outras palavras, cada um dará conta da sua vida, o profeta diz. Como uma criança pode estar passando por isso, quando diante de uma criança especial, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Ele já tinha uma resposta, era um quiz: é a criança ou os pais dela? E Jesus responde, irmãos: nem os pais e nem a criança. Isso é para que se manifeste a glória de Deus. Como uma criança, irmãos, é tomada por uma experiência dessa natureza. E eu me lembro do profeta Natan confrontando o adorador Davi, que mentiu, que matou, que adulterou, que quis encobrir o erro, que manipulou. E o profeta diz: aquilo que você faz escondido, na sua suíte, os seus filhos farão a luz do dia. Um dos filhos de Davi, irmãos, na sacada do palácio, promove uma orgia a céu aberto. Um amigo meu testemunha que ia à igreja pelos seus filhos, porque afinal de contas ele queria que os seus filhos recebessem a semente do evangelho, porque afinal de contas a igreja é um ambiente saudável. Por isso ele levava os filhos, ia junto, incentivava, até participava da célula. Mas tinha áreas da vida dele que ele dizia assim: não tem nada a ver. Quero que os meus meninos aprendam. Uma oportunidade ele foi chamado para ajudar alguém, e chegando ali naquela casa, aquela mulher estava possessa por um espírito maligno, e ele, desprezando aquela experiência, mandou que ele calasse a boca, cético quanto ao mundo espiritual. E aquela mulher, com voz de homem, disse: ontem, tal hora, você pegou fulano, foi para tal lugar, fez isso, voltou para sua casa a tal horário, como se nada tivesse acontecido. A partir dessa experiência, irmãos, esse querido amigo entendeu que existe um mundo espiritual, que nós devemos discernir, e essa clareza dessa mãe deve nos inspirar a perceber que a omissão também é um posicionamento. Me permita compartilhar algo, irmão. Sábado passado eu cheguei tarde em casa, meus filhos foram dormir e eu estava zapeando na TV e me deparei com o show de Madonna. Não conheço a Madonna, não sei uma música dela, mas tinha conhecimento de que esse show era o maior da história, milhões, e eu dediquei alguns minutos para assistir aquela produção, irmãos. E há muito tempo eu não me sentia tão oprimido, irmãos. Aquele não era um palco, irmãos, aquele era um altar de adoração instalado em Copacabana e financiado com dinheiro público. Aquela mulher simulava orgia em que as suas filhas estavam participando.
ela se veste de freira, ela traz crucifixos. Há muito tempo, irmãos, eu não lidava com uma agressão espiritual tão grande, transmitida para todo o Brasil, celebrada por muitos. Essa mãe tem muita clareza de que o que a sua filha enfrentava era espiritual. E ela tem mais clareza ainda, irmãos, de que só Jesus podia libertar a sua filha. Essa mãe não podia falar de Jesus para a sua filha, irmãos. E talvez existam pais aqui nessa noite que já não podem falar mais de Jesus para os seus filhos, mas você pode falar dos seus filhos para Jesus. Não desista, não deixe de orar, não deixe de interceder como essa mãe se coloca. A demanda não é dela, ela quer que a sua filha seja liberta e curada. Esse texto é lindo, irmãos. Jesus vira para essa mulher no verso de número 28 e diz: mulher, que grande fé você tem, que seja feita conforme essa sua grande fé. E o texto diz que naquele momento a filha dela foi curada. Há muitas coisas que nós poderíamos elogiar nessa mãe, irmãos. A perseverança dessa mulher, essa mulher, ela é resiliente diante de tanta dificuldade. Nós poderíamos destacar que essa mulher é uma mulher humilde, mas sabe o que Jesus elogia nessa mulher? Grande é a sua fé. Eu só me lembro, irmão, de Jesus fazer isso uma outra vez com um centurião que foi pedir para que Jesus curasse o seu servo. E o centurião diz: eu não sou digno do Senhor pisar na minha casa, libera uma palavra e ele será curado. E Jesus elogia a fé desse centurião romano e dessa mulher, que não fazem parte, irmãos, do habitat religioso, não são judeus, são pessoas marginais, que Jesus diz: grande é a sua fé. Alguém já disse que uma pequena fé, irmãos, nos leva para o céu, mas que uma grande fé traz o céu à nossa alma. Experiência dessa mulher. Conta-se que uma menininha tinha muito vergonha da sua mãe. A sua mãe tinha uma deficiência na mão, a sua mão era uma mão atrofiada. E por vezes as crianças queriam ir na casa dela, fazer trabalho da escola, e sempre ela tinha uma desculpa. Não, a minha mãe vai limpar a casa. Não, meu pai não gosta que vai lá. E um dia ela decidiu perguntar para a mãe dela por que aquela mão era atrofiada, aquela mão que tanto trazia vergonha àquela filha. E a mãe disse: filha, um dia nós estávamos aqui e deu um problema no seu quarto elétrico, o abajur aqueceu, e a cortina do seu quarto começou a pegar fogo. E eu entrei no quarto e rapidamente eu peguei aquelas coisas para tirar de cima de você, e a minha mão se queimou. E a partir daquele dia, irmãos, aquela menina tinha uma história para contar da mãe dela. E ela começou a levar os amiguinhos para casa, e quando os amiguinhos olhavam para aquela mão atrofiada, ela dizia assim: a minha mãe me salvou, porque tinha um incêndio no meu quarto, e ela foi lá, sem pensar em nada, me arrebentou lá e me levou.
Eu não sei, querido, o que aconteceu com essa menina que foi liberta, curada, mas eu sei que essa mãe tem uma história para contar para essa filha. Nesse dia que nós celebramos o Dia das Mães, talvez a maioria de nós teve a oportunidade de almoçar. Eu tive com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha esposa, com a minha cunhada, com as minhas cunhadas. Mas para muitas pessoas esse é um dia de saudade. Para outras pessoas essa expressão talvez signifique uma dor, uma rejeição, uma ausência. Eu me lembro daquelas mães que levaram a sua causa para Salomão julgar. Duas prostitutas moravam juntas, engravidaram ao mesmo tempo, tiveram crianças ao mesmo tempo. E durante uma noite, uma delas se vira sobre a criança e a criança morre. E ela se levanta de madrugada, toca de criança. E no dia seguinte a mãe percebe que não era o filho dela que estava ali. E elas chegam até Salomão, dizendo: olha, essa mulher pegou a minha criança. E elas contam uma história. E Salomão diz: vamos resolver isso. Divide a criança ao meio. E a mãe verdadeira se manifesta: não. Pode, ela cuida, pode deixar. Algumas mães precisaram ser essa mãe que abriu mão, porque talvez não tivesse condição de cuidar dos seus filhos. Eu vi agora no final da tarde, irmãos, uma notícia do Rio Grande do Sul, de que uma mãe foi encontrada nos escombros, morta, abraçada aos seus filhos. E eu lembro do Senhor dizendo: como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, eu quero colocar vocês aqui debaixo das minhas asas, mas vocês teimam em ciscar em outro terreno. Não existe mãe perfeita. Essa ideia de uma mãe imaculada, virgem, é coisa da religião, irmãos. Mas o Evangelho convida as mães, essa mãe, a ser uma mãe intercessora. O Evangelho nos convida a interceder pelos nossos filhos. Esses dias eu encontrei um rapaz, e ele falou: a tia Lourdes é da sua igreja, né? Eu falei: é sim. E ele falou assim: ela é minha mãe. Eu falei: que conversa é essa? Ele falou: cara, a dona Lourdes cuidava de todo mundo na rua lá. A molecada se juntava na casa dela e ela fazia bolo, cuidava de todo mundo. E a mãe é essa figura, irmãos, do cuidado, do amor. E um cuidado e um amor, irmãos, que nunca será retribuído pelos filhos. Se você é pai, você é mãe, você sabe que o seu amor é incomparavelmente diferente do que aquilo que o seu filho e a sua filha pode te entregar. Ninguém precisa da melhor mãe do mundo. Ninguém está vivendo uma competição, irmãos. Deus nos convida a cuidar e a interceder. Eu quero, em nome aqui da tia Lourdes, homenagear todas as mães da nossa comunidade. Todas as mães que nos deram muito mais do que receberam. Muito mais. E nós temos um grande desafio de dar ainda mais aos nossos filhos. Eu queria que as mamães se levantassem nessa hora, em nome de Jesus. Quero orar com você, por você. Nós temos uma lembrancinha